Gente, aí agora a gente vai falar um pouquinho do René Spitz, porque já que a gente está falando de depressão infantil, eu acho que é importante a gente citar um pouco sobre ele, porque afinal de contas foi um profissional que estudou muito a respeito da relação entre depressão infantil e afeto, né? E principalmente em relação à privação. Lembram quando eu falei de delinquência, privação e delinquência do Winnicott, né? Nessa aula a gente conversou sobre isso, sobre a questão da privação que as crianças sofriam em relação aos pais, né? E as consequências que isso gerou neles, né? E inclusive a gente falou, eu coloquei um vídeo sobre esse tipo de privação, né? E aqui eu tô trazendo um pouco sobre a própria depressão anaclítica, né? Que é essa depressão relacionada à privação de afeto, né? E que pode sim, que na verdade não é que pode, é que a gente pode dizer que necessariamente, quase que sempre vai gerar, se essa privação for uma privação muito grande, a gente pode necessariamente dizer que vai gerar uma série de distúrbios emocionais, que pode ser de várias ordens, né? E nesse estudo do René Spitz, ele fala, ele comprova, eu não estou trazendo aqui o vídeo do estudo dele não, tá? Mas vou colocar embaixo para vocês, num curso, como uma das coisas também que é importante, acho que vocês verem, se vocês tiverem interesse, é legal porque ele está falando do próprio estudo, tem uma sequência, não é um vídeo muito longo não, acho que são 7 ou 8 minutos, ele está explicando sobre esse próprio estudo da depressão anaclítica e sobre os problemas da psicogênese, né? E aí ele vai falar sobre a comprovar, né? Como é que essas crianças ficam. Então, nessa comprovação, ele mostra vídeos, mostra fotos, mostra vídeos de como as crianças respondem e como elas ficam após tantos meses de privação, perdão. E uma das comprovações dele é que 37% dessas crianças chegam até inclusive à morte, à inanição, né, a apatias graves, não conseguem mais entrar em contato com nenhum tipo de sujeito, não conseguem mais comer, né? São crianças que entram numa depressão profunda por conta dessa própria privação. Então, nesse vídeo, eu trouxe um pouquinho sobre a relação de afeto e a depressão infantil, tá bom? Assistam, vocês vão gostar. There are different ways to think about affection. You know, it's not just the kissing and the hugging, which of course is very important, but it's how much the adult is cued in to that young child, how much each child is responded to in an individualized way, not like the same repetitive way all the time. So it's about relationships. It's about building a relationship right from the beginning with a sense of connection, a sense of attachment. Do ponto de vista afetivo, é preciso que a vida afetiva ocorra para a criança, que ela tenha relações importantes, relações de confiança, relações com permanência, relações com coerência, para que ela possa desenvolver sua vida afetiva e emocional. The early relationships of a baby are what builds her brain. So if they are loving and life-affirming and positive, then that's how the brain is built, along those values. Critically important. Okay. Neglect or less than loving interactions will in some ways scar the baby's emotional learning in those precious formative years. That's why we have to do everything we can to make sure that the mirror that we hold to the baby is the mirror of respectful love. A gente sempre teve uma preocupação é uma novidade, né? Eu acho, nos dias de hoje, casais de mãe, pai, que têm filhos, e a gente se preocupava muito, hoje acho que bem menos, né? Como as pessoas vão receber essas crianças, como o mundo recebe essas crianças. E a gente decidiu que a gente ia amar tanto eles, e a gente ia sempre falar
sobre tudo com eles, que eles iam ser muito seguros de si para poder conversar com quem viesse perguntar o que fosse. E é assim hoje. A gente sempre achou que essa sociedade violenta que está por aí tinha muito a ver só com a pobreza e com a miséria, com a falta de dinheiro e comida. Claro que isso é importante, mas a gente sabe hoje que uma das faltas mais importantes é de afeto. Porque você tem muita gente pobre que sofreu muito economicamente e que é feliz e que tem uma personalidade muito melhor. E tem gente de classe alta, cheia de babás em volta, cheia de pessoas cuidando dos filhos e que não teve afeto, não teve carinho muitas vezes. La verdadera revolución no se hace socialmente, se hace en el interior de nuestros vínculos íntimos. ¿Por qué? Porque cada niño criado en el amor va a ser un niño solidario, es decir, un niño o un adulto luego que puede comprender al otro porque se comprende a sí mismo, darle todo al otro porque tiene todo lo que necesita. Y entonces alguna vez vamos a volver a tener una civilización solidaria. Então, só para a gente finalizar aqui um pouquinho dessa aula, né? Na verdade, a ideia de trazer essa aula era mais para que vocês se situassem em relação aos transtornos de ansiedade e de humor que existem na infância, né? Para que vocês saibam como utilizá-los, para que vocês saibam como reagir aos diagnósticos e prognósticos que vocês recebem no trabalho multidisciplinar, interdisciplinar que vocês vivam aí no consultório de vocês, onde quer que vocês utilizem, né? Afinal de contas, a gente não trabalha sozinho o tempo todo, a gente trabalha com outras pessoas também, né? E eu queria também trazer um pouco da importância sobre a depressão infantil no nosso consultório, trazer um pouco da relação que a depressão infantil tem com o afeto, porque afinal de contas toda a teoria que a gente conversou aqui relacionada ao Winnicott, relacionada a Melanie Klein, é óbvio que vão ter outros autores que falam muito bem sobre o afeto, né? Que nos posicionam muito bem para que a gente possa saber como lidar com esse tipo de material no consultório, mas se a gente for ficar falando aqui de todos, a gente vai se estender muito tempo, né? Então a importância aqui do nosso curso é outra, mas eu acho que é muito importante a gente também, ao menos, entender um pouquinho e saber que existe uma relação bem extensa entre a depressão infantil e o afeto. Vocês viram no vídeo, né, alguns posicionamentos de alguns profissionais, tanto psicólogos como pediatras, como psiquiatras, né, como filósofos, que trabalham com isso o tempo todo e que posicionaram muito bem a relação do afeto com o desenvolvimento emocional, com o desenvolvimento cerebral, com o funcionamento cerebral em torno disso, com o que a criança recebe nos primeiros anos da vida dela, que são os 2 primeiros anos, são os mais importantes, né? Então, assim, tem muita coisa aí pra gente estudar, tem muita coisa para vocês estudarem aí, né, para ler. Eu acho que é muito importante para quem estuda, para quem trabalha com criança, compreender muito bem, extensamente o desenvolvimento infantil, né? Sugiro até que vocês leiam, vou deixar também literaturas que eu sugiro para que vocês possam ler, porque o trabalho e a leitura do desenvolvimento infantil ele é muito extenso e tem muitos autores que falam sobre, mas eu acho que a gente precisa conhecer e saber, né, com muita propriedade sobre o assunto, porque muitas vezes na clínica infantil a gente está ali com a criança e a gente precisa saber em que momento ela está vivendo, e muitas vezes os pais nos questionam de muita coisa, então é importante que a gente saiba e entenda, né? E em relação à depressão infantil, eu acho que existem algumas coisas bem importantes para a gente pensar sobre ela, e eu vou continuar falando sobre ela no próximo vídeo, né, em que a gente for conversar sobre as principais queixas no consultório, porque ela faz parte dessas queixas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.